E aí, pessoal, dando seguimento então à nossa aula de camada física, a gente vai falar um pouco de um conteúdo que vai ser super importante aqui para as próximas aulas, tá? Que são os métodos de transmissão no meio físico, ou seja, as formas com as quais a gente vai codificar, né, e organizar as comunicações no meio físico para fazer nossas transmissões. E para começar, a gente vai só fazer uma rápida recapitulação aqui, que então a camada física ela vai ser responsável, né, por definir interfaces elétricas e conectores que a gente vai usar, as formas de sincronizar os equipamentos nas comunicações e também a maneira pelas quais os bits são enviados, né? Vai definir então os sinais elétricos. Então, só para recapitular também aqui sobre o processo de transmissão, qualquer dispositivo que tenha intenção de transmitir dados, ele vai ter uma interface elétrica, né, uma interface que vai pegar esses dados e codificar eles, vai gerar um sinal que vai ser transmitido no canal de comunicação, né, no meio físico, na fibra, no par trançado, num cabo coaxial, e esse sinal vai ser recebido numa outra interface, no receptor, onde ele vai ser decodificado e vai voltar então aquele dado que foi transmitido inicialmente, né? Então a gente tem esse processo. E aí vão existir, dependendo do meio físico que vai ser usado e da tecnologia, 3 tipos de transmissão, pessoal. A transmissão que a gente vai chamar de simplex, tá? Ou comunicação unidirecional, que é o que acontece, por exemplo, no sinal de TV que a gente recebe do satélite, tá? Então a gente vai ter um transmissor que vai ser o satélite, né? Vai ser uma antena que vai transmitir os dados e esses dados vão chegar no receptor. Esse receptor em si nunca vai ter a capacidade de enviar dados de volta, né? Então ele é bem definido dessa forma, a transmissão simplex, né? Um transmissor é um receptor que recebe dados. Não tem nenhum tipo de retorno aqui, né? De comunicação no sentido contrário. Outra transmissão que é bastante comum e vai acontecer em algumas tecnologias, tipo 485 e Ethernet 802.3 clássica, é a half duplex. Basicamente, ela vai ter esse conceito, né, que um dispositivo envia dados e depois o outro envia dados. Eles ficam se revezando no canal, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o turnaround. A gente tem um dispositivo aqui, que eu estou desenhando um quadradinho ao redor, e tem outro dispositivo aqui, dispositivo A e B, por exemplo, aqui o B e aqui o A. E eles estão ligados através de um cabo, através de uma interface aqui, né, um meio físico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse turnaround. Em um momento, o dispositivo A vai estar transmitindo dados, ou seja, ele vai usar o meio físico para transmitir dados, e o outro vai estar, o B, né, no caso, vai estar no modo de recepção. Então, quando um está transmitindo, o outro está recebendo. Depois que passou um tempo, depois que chegou um determinado tipo de byte de identificação, né? Ou estourou um temporizador no microcontrolador, eles vão fazer um turnaround, ou seja, o receptor ele vai desligar o circuito de recepção, vai ligar o circuito de transmissão, e o dispositivo A vai ligar o circuito de recepção e eles vão alternar. E aí, nesse momento, esse dispositivo B vai mandar dados para lá. Então, o half duplex ele é bem comum de acontecer na 485, onde tem uma série de dispositivos ligados no mesmo barramento e eles vão ter que ficar alternando, usando alguma regra, né, do protocolo, quem está transmitindo e quem está recebendo em cada momento. Porque se os dois transmitirem ao mesmo tempo, a gente vai ter colisão, que é uma palavra que a gente vai falar bastante aqui nas próximas aulas, beleza? Então esse seria o half duplex. E aí o full duplex, pessoal, é quando um dispositivo consegue transmitir e receber simultaneamente. E aí nesse caso tem algumas questões aqui. Geralmente a gente vai ter um fio específico para ligar o transmissor de um no receptor do outro e a gente vai ter outro fio, né, outro meio físico específico para ligar o transmissor de um no receptor do outro, tá? E aí nesse caso a gente vai ter, né, por exemplo aqui na 232, um pino que a gente vai chamar de TX e um pino de RX em cada dispositivo. E aí para a gente comunicar um dispositivo com outro, no caso da 232, que é ponto a ponto, né, a gente vai ligar o TX de um no RX do outro, beleza?
Daí vai conseguir se comunicar. Mesma coisa acontece na Ethernet sem base TX, que é o cabo azul, né, que a gente usa, com conector RJ45. Daqueles 8 pinos que tem no RJ45, um é um par trançado que é usado para transmitir e outro é um par trançado que é usado para receber dados, tá? Então isso seria a transmissão full duplex, quando simultaneamente tem dados sendo transmitidos entre os dois. E aí a gente chega na parte mais importante aí dessa aula, que é a parte de técnicas de modulação digital, ou seja, como é que a gente vai codificar os sinais, ou como a gente vai representar o conteúdo que a gente quer transmitir através de sinais elétricos, tá? Ou seja, a gente quer transmitir o bit 1, qual sinal elétrico a gente vai gerar no meio físico para representar 1? Qual sinal a gente vai usar para representar 0? Tá? Então, para transmissão digital, a gente precisa criar sinais elétricos que representem os bits que estão sendo transmitidos. Então, a gente vai ter que... E quem vai definir, na verdade, isso é a camada física, né? A especificação de camada física de cada protocolo. E esse processo de converter um bit para sinais e depois pegar esses sinais e transmitir de volta para bits, a gente chama de modulação digital. Que é o que os modems fazem, por exemplo. Eles vão pegar uma informação digital e vão gerar um sinal modulado que vai representar esses bits que querem ser transmitidos. E aí a gente vai ter dois tipos principais de transmissão. A transmissão em banda base e depois eu falo do outro tipo. Mas a transmissão em banda base, pessoal, ela é a mais convencional que a gente vai encontrar aí na maioria das aplicações, tá? De automação. A ideia é a mais simples possível. A gente vai usar 2 níveis de tensão elétrica que vão representar os bits. Ou seja, o bit 0 vai ser uma tensão, o bit 1 vai ser outra tensão, tá? E a gente vai ter diferentes esquemas para representar esses bits, dependendo do padrão que a gente estiver usando. Uma coisa importante também aqui, na transmissão em banda base, a gente não está levando um sinal de clock junto, ou seja, para um dispositivo transmissor indicar para o receptor quando tem um bit que ele precisa ser lido, na verdade o que eles vão ter é um mesmo clock interno configurado. Ou seja, a gente vai configurar tanto no transmissor quanto no receptor uma mesma taxa de comunicação. Internamente eles vão setar um clock nas máquinas de estado de envio e recepção. E então o que a gente tem que configurar antes neles é essa taxa de comunicação. Geralmente vai ser bits por segundo ou kilobits por segundo, né? Que eu botei aqui clock igual nas máquinas de estado e o receptor consegue ler então todos os bits sem perdas, tá? Então aqui a gente tem uma figura para dar um exemplo disso, pessoal. Que é a codificação que a gente usa na UART, né? Que é a serial que a gente tem dentro dos microcontroladores, em geral. A gente vai ter uma tensão positiva aqui quando estiver transmitindo o bit 1, uma tensão negativa ou uma tensão baixa quando estiver transmitindo o bit 0. Então a gente varia a tensão para cada bit que a gente quer transmitir. E cada bit, pessoal, vai ter um tempo específico que vai ser colocado no meio físico, né? Vocês estão vendo que tem uma divisão bem certinha aqui, ó, exata, que é o tempo de cada bit. É o tempo que esse bit vai ter que ficar no meio físico. E esse tempo vai ser dado pela inversa da taxa de comunicação, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, se a gente tiver configurado uma taxa de transmissão de 19.200 bps, tá? Deixa eu abrir aqui o Paint para fazer umas anotações. Se, por exemplo, a minha taxa de comunicação em bps é 19.200, o tempo que cada bit vai permanecer, né? Se a gente botar um osciloscópio lá e medir essas formas de onda, a gente vai conseguir ver que o tempo de bit ele vai ser igual a 1 a 19.200, por exemplo. Isso aqui dá 1 dividido por 19.200, 5,2 na ESP menos 5. Isso aqui dá 5,52 microsegundos. É isso, eu acho. Para cada um. Deixa eu só conferir aqui. Isso.
Então, 52 microsegundos para cada bit, né? Então, quanto maior a taxa de comunicação, menor o tempo de bit. Eles são inversos. Isso quer dizer também, pessoal, que dependendo da forma de onda, se a gente conseguir botar um osciloscópio lá, a gente consegue, através das formas de onda, identificar esses tempos, né? E também consegue descobrir, né, ou inferir a taxa de comunicação que está sendo usada, que geralmente são valores padrão, através da forma de onda. Porque se a gente vê aqui, a gente viu essa forma, mas daí percebeu isso aqui, né? Percebeu esse bit, né? Que é o menor que tem. Então, provavelmente, se a gente medir esse tempo aqui no osciloscópio, a gente consegue fazer uma inferência da taxa de comunicação que está sendo usada, né? Se a gente não sabe. Então, é importante lembrar, né? Transmissão em banda base, pessoal. Ondas quadradas, né? Isso aqui são ondas quadradas. Tem espectro amplo de frequência e sujeitas a forte atenuação a longas distâncias. Então, o que a gente vai ver é que, dependendo do meio de comunicação, né, do meio físico que a gente está usando, cabo coaxial, cabo par trançado ou cabo sem malha, a gente vai ter diferentes distâncias que cada padrão de meio físico que usa essas codificações vai ter, tá? E também tem algumas questões de propagação em diferentes velocidades no fio. Então, algumas frequências vão se refletir, né, e vão ser perdidas com a distância, tá? Mas essa é a codificação mais convencional que a gente vai ver para as aplicações com microcontroladores em geral. E esse esquema que eu mostrei para vocês aqui, ele se chama NRZ, Non-Return to Zero, tá? Então o sinal acompanha o bit sendo transmitido. Uma tensão positiva representa o bit 1 e outra tensão o bit 0, tá? Lá dentro dos microcontroladores a gente tem uma máquina de estados que implementa shift registers, ou seja, a gente vai mandar para essa máquina o byte que a gente quer transmitir, e esses registradores vão codificar ali, usando uma máquina de estados com algumas configurações, nessa sinal que vai ser transmitido a uma determinada taxa de clock, né? Então, por exemplo, na UART, pessoal, que a gente usa no Arduino Mega, por exemplo, ou no PIC, né, em alguns deles, com nível TTL, o bit 1 vai ser representado por 5 volts, né? E o bit 0 por 0. Ou seja, se eu botasse um osciloscópio para medir essas transmissões, a gente vai ver exatamente esse comportamento, tá? Então esse é o esquema NRZ. E aí a gente vai ter duas variações dele, o NRZ-L e o NRZ-I. O L, pessoal, que é essa primeira figura aqui, tensão positiva representa o bit 1, tensão negativa bit 0, tá? Positiva bit 1, negativa ou baixa, né, 0. Enquanto que a NRZ-I é o contrário. Quando a gente está transmitindo 1, a gente tem uma tensão baixa. Quando a gente está transmitindo 0, a gente tem uma tensão alta. 1, 1, 0. Então é invertido, né, a lógica, tá? Então cuidado com isso. A gente vai encontrar esses dois tipos nas aplicações em alguns protocolos. A 232 usa NRZ-I e a UART TTL NRZ-L, tá? E a gente tem outras duas variações, que é NRZ-M e S. Essas aqui eu estou passando mais a título de informação, porque depois para o Manchester, para as outras codificações, vai ser importante, tá? Então, olha só, NRZ-M, pessoal, toda vez que surgir um bit 1, a gente inverte a forma de onda. Então, aqui ele começou com 1, né? Foi para 0. Quando chegou 1, inverteu, ó, desceu. Foi para o nível baixo. Chegou outro 1, subiu, tá? Foi para o nível 1. Aí, como era 0 e 0, manteve, tá? Não mexeu. Quando chegou 1 de novo, inverteu. E aí veio aqui, chegou 0, não mudou. Veio para cá, chegou 1, né? Inverteu de novo. Então, toda vez que chega 1, inverte. E no NRZ-S é o contrário, é no caso do 0, tá? Toda vez que chega um 0, ele inverte. Aí aqui foi 0, 1, 1, 1, chegou 0, inverteu, chegou 0, inverteu de novo, tá? Então esses aqui seriam os bits que vão ser transmitidos, e aqui, né, o que a máquina de estado vai fazer para gerar o sinal elétrico, digamos assim, que vai ser usado, tá? Então esses 4 esquemas do NRZ que são eventualmente utilizados para codificação de dados. E depende muito da aplicação, né, de comunicação e dos próprios requisitos e características elétricas aí,
Outras formas de codificação, pessoal, é Manchester, tá? Então, toda vez que o bit vale 1, tem uma borda de descida no sinal. Toda vez que o bit vale 0, tem uma borda de subida, perdão. Deixa eu só conferir se é isso. Isso, é subida aqui, tá? Depois tem que corrigir os slides. Então, é o seguinte, ó. A ideia do Manchester, pessoal, é mandar o sinal de clock junto com a comunicação. Então, ele vai ter uma taxa de dados que é o dobro da taxa em BPS. Por exemplo, aqui, essa aqui seria a taxa em BPS, né? A gente vai pegar isso aqui, calcular esse tempo de bit aqui para descobrir a taxa em BPS, em bits por segundo. Então, por exemplo, aqui, ó, dígitos binários que a gente quer transmitir, a codificação NRZ, ó, 10010, né? Isso aqui seria o NRZ L. E o que a gente vai fazer junto, pessoal, é levar um sinal de clock, tá? Então, vocês estão vendo que tem um sinal de clock aqui, que é levado junto na transmissão da codificação, porque daí a gente está mandando o sinal de clock e está mandando os dados que a gente quer mandar. Na codificação GE-Thomas, pessoal, toda vez que a gente está mandando 1, a gente vai mandar esse sinal de clock, na verdade, com uma borda de descida. E quando a gente está transmitindo 0, borda de subida, ó, 0, borda de subida, 0, borda de subida, 1, borda de descida, né? Borda de subida, borda de descida, descida. Então, na variação G-Thomas do Manchester, a gente vai ficar alternando no clock, né? A borda, e essa borda vai identificar se a gente está mandando 1 ou 0, tá? Em geral, o que vai acontecer antes de começar a transmissão, a gente vai mandar uma sequência ali para sincronizar os equipamentos. Né? Uma sequência de clocks iguais para que o receptor se sincronize também. Mas isso seria a codificação Manchester G-Thomas, né? Aqui tem um outro exemplo também, né? O sinal de clock, o sinal de dados, e aí vai ter umas portas lógicas que vão causar esse sinal de saída, né? Aqui está o G-Thomas, que nem eu falei, ó, 1 borda de descida e 0 borda de subida. E a codificação Manchester, que é usada na 802.3, que é o contrário, tá? 1 é borda de subida e 0 borda de descida, tá? Então, cada protocolo aí, cada padrão vai ter diferentes especificações. E por que mandar o sinal de clock junto com dados, pessoal? Porque isso vai permitir que a gente use isolação galvânica, tá? O que quer dizer isso? Que lá no circuito do receptor, quando esse sinal chega, geralmente é um sinal diferencial, né, que vem em 2 fios, tipo na 802.3 RX+, e RX-. Quando chega aqui dentro do circuito do receptor, a gente vai poder colocar um transformador aqui para fazer esse acoplamento. Porque como esse sinal ele sobe e desce, né? Ele fica oscilando, ele é quase uma onda senoidal. A gente consegue fazer um isolamento galvânico aqui com o transformador. E com isso, a gente consegue isolar esses circuitos. E aí no caso de dar uma descarga elétrica aqui fora, dificilmente essa descarga vai chegar ao circuito interno da interface e danificar o equipamento. Ela vai no máximo danificar aqui uma parte da interface. Então com isso a gente consegue isolar esses circuitos além de mandar o clock junto, tá? A gente também vai ter em alguns casos o Manchester diferencial, tá, pessoal? Que toda vez que surge um bit 1, a borda é alterada. É mais ou menos que nem o NRZS e o M, né? A lógica. Então aqui está o dado que a gente está transmitindo, a codificação em banda base, codificação Manchester, que é aquela que eu falei, né? G-Thomas, no caso aqui, borda 1 é borda de descida, 0 é borda de subida. E na Manchester diferencial, ó, o que vai acontecer? Chegou 0, teve uma transição, aqui ficou 0, então manteve, né? Manteve a borda de descida, chegou 1 aqui, virou, ó, alternou, foi borda de subida. Daí o próximo 0 é borda de subida, aqui chegou 1 de novo, alternou, chegou outro 1, alterna, chega outro 1, alterna de volta, tá? Então isso é outra forma aí também de usar a Manchester diferencial. O que a gente vai ter que ver, né, quando fizer os exercícios e quando quiser entender, é saber qual é a codificação que aquele protocolo está usando, e aí a gente pode botar um osciloscópio ali nos fios para ver esses sinais sendo transmitidos, tá?
A gente consegue decodificar eles também e compreender. Outra coisa, pessoal, importante é o conceito de baud rate, tá? O conceito de baud rate, pessoal, é taxa em símbolos por segundo, tá? Um símbolo, pessoal, ele pode representar um bit, ele pode representar 2, 3, e aí cada codificação que a gente vai ter no meio físico, dependendo da tecnologia, ela pode ter os sinais elétricos que a gente está usando para representar ali os bits, eles podem carregar mais de um bit de cada vez, dependendo da codificação. Então, a ideia de baud rate, pessoal, é quantos símbolos a gente consegue transmitir por segundo, não quantos bits, tá? Os bits dependem dessas codificações. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente pode ter um protocolo que define o seguinte, ó. Define 4 níveis de tensão aqui para os sinais que vão ser transmitidos pelo transmissor, tá? 0 volts. Quando chega em 1,5 ou de 1,5 até 3 é um sinal, é um valor. E quando está acima de 4,5 é outro valor. Então a gente tem faixas aqui, tá? E dependendo onde esse sinal estiver, ou próximo de que faixa esse sinal estiver, ele quer representar, na verdade, a transmissão de mais de 1 bit. Ou seja, quando está transmitindo a 4,5 volts ou acima, está transmitindo 2 bits. 1 e 1. Quando está próximo de 3 volts, a gente está transmitindo 1, 0. Quando está próximo de 1,5, a gente está transmitindo 0, 1. E quando está próximo de 0, a gente está transmitindo 0, 0. Ou seja, se a gente tiver uma taxa de comunicação aqui, ó, bem definida, tá? A gente consegue, num mesmo intervalo de tempo, transmitir 2 bits, certo? Então, o nosso baud rate aqui, por exemplo, ele poderia ser de 10 kilobauds por segundo, ou seja, 10 mil símbolos por segundo. Mas como a gente está codificando com 2 bits para cada símbolo, né? Ou cada símbolo representa 2 bits, na verdade a taxa em BPS é de 20 kbps, tá? Então a ideia do baud rate é essa. Dependendo da quantidade de símbolos que a gente tem e quantos bits por símbolo a gente consegue transmitir, a nossa taxa em bits vai ser, né, uma relação com isso. E aí, às vezes, o baud rate, pessoal, quando a gente está transmitindo em banda base aqui, o baud rate vai ser exatamente a mesma taxa em BPS, porque um símbolo, só tem um símbolo para representar, né? Ou só um bit é representado para cada símbolo, que seria tensão alta e tensão baixa, tá? Então, às vezes, só tomem cuidado com esse conceito de baud rate, que ele está falando de símbolos, né? Então, quando vocês verem nos equipamentos baud rate, às vezes o pessoal usa baud rate, mas na verdade está falando de bit rate, né? Que é a taxa em BPS, tá? Então, fiquem só ligados nesse conceito, tá? Outras formas de transmissão, pessoal, que a gente vai encontrar, né? Transmissão em banda passante. A gente falou de banda base, agora banda passante. A ideia da banda passante, pessoal, é a existência de uma onda portadora, tá? Ou seja, a gente vai gerar um sinal numa determinada frequência, né? Tipo FM, AM, né? Uma frequência. E o que a gente vai é mudar as características desse sinal que a gente está transmitindo nessa frequência, tá? E dependendo do como a gente muda essas características, na verdade a gente está representando símbolos, tá? Então, o seguinte, ó, a gente tem esses bits sendo transmitidos, ó, 01, 011, 001, 00100. Vamos supor que a gente está transmitindo esses bits aqui, né, no tempo. Se a gente estiver usando modulação por amplitude, pessoal, a gente pode fazer o seguinte: quando não tem a onda, transmitir 0. Quando tem a onda, transmitir a onda base, né? Que seria essa frequência que a gente está transmitindo aqui. Quando não tem a onda, está transmitindo 0. Quando tem, ou seja, a gente amplifica, né, a onda, né? Ou gera um sinal de uma determinada amplitude quando quer transmitir uma informação e outra amplitude quando a gente quer transmitir outra. E esse é o mesmo esquema que se usa nas rádios AM, pessoal. Cada rádio AM tem uma frequência de portadora, por exemplo, 1000 kHz, né, 1050 kHz. Então essa onda fica ali e na verdade a gente usa essa onda, pega a onda do áudio, né, a onda que o próprio, vou desenhar aqui do lado, bem simples, mas a gente tem, por exemplo, o sinal da voz que está sendo transmitido
E o que a gente vai modular para transmitir no rádio, na verdade, é a amplitude dessa onda que a gente está transmitindo aqui. Né? E através dessa modulação de amplitude, mais uns circuitos ali, a gente modula essa amplitude da onda e consegue transmitir o sinal do áudio. Né? Mas enfim, isso seria modulação por amplitude. A modulação por frequência, pessoal, ela é um pouco diferente. O que a gente vai modular, na verdade, a gente vai ter a frequência de portadora, e dependendo da informação que a gente quer transmitir, a gente vai modular essa frequência de forma a que a gente esteja transmitindo uma informação ou outra. Então, dependendo, a gente vai acelerando e desacelerando essa onda, né? Vai mexendo um pouco na frequência dela ali para fazer essa modulação. Isso também é usado. E outra coisa que é bastante usada hoje é modulação por fase, tá? Então, quer dizer que quando a gente está transmitindo zero, a gente começa a transmitir uma onda e a gente fica mudando a fase aqui, ó, toda vez que a gente quer transmitir determinado sinal, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá transmitindo zero, quando foi para 1, mudou a fase da onda, né? Daí quando ficou em zero, manteve a fase ou alternou aqui alguma outra característica, e tu vai alternando, na verdade, as ondas, né, as fases de acordo com o bit que tu quer transmitir, tá? Então esses são os 3 tipos, amplitude, frequência e fase. E aí a gente vai ter umas técnicas um pouco mais avançadas, que é, por exemplo, phase shift keying, tá? Então aqui vocês estão vendo o seguinte, ó, pessoal, uma representação polar, né? Onde a gente tem a amplitude do sinal, que é essa distância aqui, e aqui a gente tem o ângulo, que seria a fase, tá? Então, quando a gente quer transmitir, por exemplo, a gente consegue botar mais símbolos, tá? Usando esse mecanismo. Então, por exemplo, quando a gente está transmitindo 2 bits 0, a gente vai transmitir a onda com uma determinada fase. Quando a gente quer transmitir 0, 1, a gente usa outra fase aqui, outro ângulo. Né? Então, essa mudança de fase aqui vai ajudar o circuito a identificar, né, qual é o próximo bit sendo transmitido. Quer transmitir um 0, vai usar outra. E um 1 vai usar a outra. E aí o que vai ter no receptor e no transmissor é um circuito especial que consegue medir essa amplitude e medir essa fase. Então o QPSK, ele tem esses 4 pontos, tá? Onde a gente está mantendo sempre a amplitude igual, mas a gente está alterando as fases, né, para poder enviar os dados. E aí a gente vai ter, por exemplo, QAM16 com código Gray, né? Então, além da fase, a gente também muda a amplitude, tá? Que é esse risco em preto. Isso é amplitude, né? Pode ver 25, 75% aqui do máximo, digamos assim. E a fase. E aí a gente vai ter um dado específico associado a esse ângulo e fase, tá? Então essa é uma das modulações que é usada em sem fio também. E a gente tem aqui que é a M64, né, uma um pouco mais robusta, né, mais... Isso a gente chama de diagrama de constelação, isso aqui, tá? Mas vocês podem ver que tem várias combinações de amplitude e fase, e cada uma delas, né, pessoal, vai dar combinação de diferentes bits, né? Então, numa mesma taxa ali, a gente consegue transmitir vários bits de informação, dependendo da amplitude da fase, da mudança de amplitude e fase. E isso é o que é feito nos moduladores, por exemplo, de conexão de escada, aqueles modems que se usavam no início lá da internet, que usava a linha telefônica. Ele usava V32 e V32B, eu acho, se eu não me engano. Mas era mais ou menos esse o diagrama de constelação, né? Para cada sequência de bits, né, a gente tinha, eu acho que era até 5 bits para cada de baud rate, né? A gente tinha 5 bits que a gente conseguia transmitir a cada símbolo, em função dessas codificações, modulando tanto a amplitude e fase do sinal, tá? Só para seguir aqui, a DSL, então, é um exemplo, né, era a conexão de escada que era um pouco mais rápida na época, e o que se fazia era pegar toda a largura de banda que tinha na linha telefônica, dividir em vários canais, ó, de 4 kHz cada um, e aí dentro do circuito ali
do circuito da ADSL, ele conseguia separar esses canais e usar cada um desses canais separados para fazer um canal de downstream, ou seja, para a gente poder baixar dados em cada canal, e upstream para a gente fazer envio de dados. E geralmente o upstream menor, né? Uma faixa menor, porque geralmente a gente está muito mais preocupado como usuário em baixar dados do que transmitir dados, tá? E aqui, ó, de 0 a 4 kHz para voz, que é o que era o convencional do telefone, tá? E aí, quanto melhor maior largura de banda que a gente tinha na nossa linha telefônica, mais canais a gente conseguia fazer. E aí, mais rápida a nossa conexão podia ser. Então, tinha um limite ali, dependendo da qualidade, né, da linha telefônica. Então, por exemplo, aqui o nosso computador ligado no modem ADSL, no splitter de linha telefônica aqui. Aqui é a nossa linha de telefone, chegando então no DSLAM aqui, que seria e aqui o provedor de serviço, né? ISP é provedor de serviço de internet. Então isso era como funcionava na época da ADSL. E aí também tem os conceitos de multiplexação que a gente vai falar, pessoal, que é quando a gente quer unir vários usuários num único canal, tá? Não vou falar aqui da parte telefônica, eu acho, mas é importante a gente ter consciência assim, dessas multiplexações, porque elas acontecem em algumas tecnologias, tá? E, por exemplo, as tecnologias de sem fio, elas vão usar bastante isso nas comunicações, de alguma forma. Então, uma dessas multiplicações, pessoal, é o FDM, divisão do meio por frequências, que é o seguinte, a gente vai ter uma largura de banda. Pense no exemplo da rádio FM, né? A gente tem uma faixa de frequências para rádio FM, que vai de, se eu não me engano, 87 MHz até 107, 109, mais ou menos essa é a faixa da FM. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dividir essas faixas de frequência em canais, né? E cada usuário vai ter direito a usar uma determinada faixa de transmissão. Então, por exemplo, se vocês pegarem o rádio FM de vocês vão sintonizar em 100.1, o próximo canal é 100.3, depois é 100.1, 100.3, 100.5, 100.7, né? Então a gente tem cada canal com uma largura de banda de 200 MHz, para dar de 0.2 MHz, para dar uma separação entre cada canal, né? Então isso seria divisão por frequência, tu pegar lá uma largura de banda e dividir em várias frequências de comunicação. E aí cada usuário pode transmitir simultaneamente dentro do seu canal, dentro da sua faixa. Aqui tem um exemplo então, né? Aqui a gente tem a largura de banda, digamos assim, uma faixa de frequências, e aí cada canal vai ter uma determinada faixa que vai usar, né? Então aqui a gente tem o canal 1, 2 e 3, aqui a faixa de frequências, né? E cada uma vai estar usando dentro de um canal. Outra que a gente vai ter, pessoal, a WDM, que é usada, por exemplo, nas fibras óticas, tá? Onde tu vai ter várias fibras que vão estar usando comprimentos de onda de luz diferentes, e vai ter um circuito que combina essas fibras e envia, na verdade, né, numa fibra compartilhada aqui, vários sinais em diferentes faixas de frequência, em diferentes comprimentos de onda. E depois tem um splitter aqui, um circuito que vai receber e vai separar ou vai filtrar, né, cada comprimento de onda aqui que está sendo enviado. Então isso a gente separa, na verdade, pela largura de banda do sinal que a gente está, pela frequência que a gente está usando também. E outra que a gente vai usar, pessoal, bastante aí nas comunicações industriais, nos protocolos industriais, é a TDM, tá? Por exemplo, em comunicações que tem que ter sincronismo, em comunicações que tem que ser determinísticas, geralmente tu vai organizar no tempo as comunicações para garantir que tudo está executando num tempo específico, tá? Um tempo limite. O que a gente faz aqui, pessoal? A gente divide o tempo em fatias. Então a gente vai ter um canal de comunicação, pode ser um cabo, pode ser uma determinada frequência eletromagnética, e todos os usuários vão usar essa mesma frequência. Porém, pessoal, a gente vai dividir o tempo em slots, tá? Em pequenas fatias. E dentro dessa fatia, determinado usuário vai poder fazer suas transmissões. Acabou aquele tempo, ele tem que ficar em silêncio para que outro dispositivo use o próximo slot
para fazer suas comunicações. Então a gente vai organizando no tempo, né, no canal, tudo em pequenos slots, em pequenas fatias, e cada equipamento ele vai estar configurado para usar algumas dessas fatias de tempo. Onde é que isso foi usado, pessoal? Antigamente, na época dos Nokia 3320, clássicos, né, esses tijolinhos aqui, a gente tinha a tecnologia TDMA. Então, vários usuários de telefone, eles tinham o seu celular configurado para trabalhar um determinado canal, e todos os usuários desse mesmo canal, na verdade, eles dividiam no tempo, né, as comunicações. Então, cada um tinha o seu instante para transmitir, tá? Então, aqui está a divisão, né? A frequência é a mesma para todo mundo, o tempo é o que vai separar em slots, tá? Então, isso ainda é muito usado hoje nas comunicações industriais, na camada de enlace de algumas tecnologias, porque se tu consegue organizar no tempo, pessoal, tu consegue estimar o possível tempo de transmissão, né? E aí tu consegue fazer comunicações determinísticas, onde tu tem uma garantia do tempo que essas comunicações vão levar, né? E aí tu consegue fazer o desempenho do teu sistema ficar mais confiável, tá? Então essa é outra multiplexação que a gente vai encontrar. Aqui tem um exemplo também, né, de como funcionava como funciona em geral, né, pessoal, as comunicações, mas aqui tu pode ter vários usuários, um em cada canal, né, transmitindo nos seus slots, e a gente vai fazer essa multiplexação, né, de juntar essas comunicações num outro fluxo que vai ter 4 vezes, né, essa taxa de comunicação, por exemplo, de 4 para 1 aqui, ó. Aqui é de 7 para 1, ou seja, vai juntar outros 7 fluxos desses num fluxo maior. Então, essa taxa de comunicação aqui tem que ser 7 vezes maior do que essa, né, a capacidade. E aqui de 6 para 1, aqui outra capacidade. Então, isso aqui é um exemplo do que acontece muito nos provedores de internet, por exemplo, né, e na própria estrutura da internet. Eu sou um usuário, eu uso, digamos assim, uma largura de banda, não no TDMA necessariamente, né, mas pensando em pacotes, né. E aí o próprio provedor ele tem que ter lá uma tecnologias mais rápidas para conseguir juntar esses fluxos todos dos usuários, né. Então isso é uma coisa bem característica, assim, de redes, né. Sempre ter taxas maiores nas partes mais centrais da rede, que é onde vai ter mais convergência de troca de dados. E aí, só para voltar, né, comutação por circuito, pessoal, né, esse conceito de comutação aqui é quando a gente chaveia um circuito para fazer uma comunicação. Eu já falei disso na aula anterior, né, que isso aqui acaba ocupando essas linhas, né, enquanto esses dois usuários estão conectados, então isso não tem sido usado muito hoje na internet. O que a gente faz é comutação de pacotes, né. Comutação de pacotes, a gente tem a gente tem a nossa estrutura de rede aqui, né, os nossos switches e outros, e o que a gente vai fazer é pegar os dados que a gente quer transmitir, quebrar em fragmentos que vão sendo enviados, né? E aí a gente permite que vários dispositivos enviem seus pacotes simultaneamente. Com isso também a gente reduz aí, permite um melhor compartilhamento, né, dos recursos da rede, maior tolerância a falhas, porque tem várias rotas, né? E facilita também a administração da rede, porque tu pode filtrar pacotes, pode criar regras, né? Então, só para lembrar, né, que tem a comutação por circuito e a comutação por pacotes também, que são 2 conceitos que a gente vai acabar falando aqui mais adiante. O que mais, pessoal? Aqui tem uma tabela só de comparação da comutação, tá? Nada muito importante para a gente. E aqui um exemplo também, né, como eu mostrei ali para DSL, como é que é hoje feito no cabo coaxial, né, na TV a cabo, no sistema típico de TV a cabo, a divisão da largura de banda, pessoal, tá? Então, nosso cabo coaxial, que nem eu falei para vocês, ele geralmente vai ter aí 1 GHz de largura de banda, ou seja, tem uma faixa de frequências de 1 GHz que a gente pode usar. E aí, o que é feito? É dividido em vários canais está de 6 a 8 MHz, ou seja, de 0 Hz até 750 MHz, mais ou menos, a gente divide em vários canais de 6 ou 8 MHz, e para cada um desses canais a gente vai usar para alguma finalidade específica. Então, por exemplo, aqui, ó, para os canais de TV, de 108 a 550 MHz, então aqui vários canais, né, cada canal com a sua faixa de frequência aqui.
A gente vai ter uma frequência para FM, que também, né, geralmente a gente tem consegue ouvir rádio pelo próprio receptor. Uma faixa para TV aberta, né, para os canais de TV aberta. E aí a gente está usando aqui, ó, de 5 a 42, geralmente uma faixa para upstream. Né? Então aqui tem vários canais para a gente transmitir dados. E aqui de 550 a 750 para downstream, para a gente receber dados. Então vários canais de recepção, né? Então é mais ou menos assim que está funcionando hoje essa divisão, né, do cabo coaxial, por exemplo, em faixas de frequência para cada comunicação. Claro que isso aqui vai mudando, né, com o tempo, pessoal, essas definições, tá? Então, talvez o que eu estou mostrando para vocês aqui não é mais o que está sendo feito na última tecnologia, tá? Mas, ó, para downstream, usa a codificação QAM64, que foi uma das que eu falei lá em cima. O que mais, pessoal, temos de importante aqui ainda nessa aula? Questão da transmissão serial, tá? A transmissão serial, basicamente, é aquela transmissão onde os bits são transmitidos sequencialmente pelo canal. Que essas codificações NRZ, que eu falei para vocês ali, elas são conceitos um pouco mais básicos, mas vão ser usados de maneira serial. Por que a transmissão serial é a principal que a gente usa hoje, pessoal? Pelo baixo custo dela. A gente vai ter um baixo custo, principalmente em decorrência que a gente vai estar usando basicamente um cabo para transmitir, às vezes um cabo para receber. E a gente vai transmitir bit a bit, né? Conforme aquela taxa de comunicação que eu falei para vocês. E uma coisa importante aqui, pessoal, outro conceito que a gente chega é o conceito da ordem de transmissão. O que são esses bits e qual é a ordem que a gente está transmitindo eles, tá? Então, isso aqui é bem importante, pessoal, porque a gente vai usar isso aqui de base na UART, no CAN, né, em várias tecnologias depois. Mas o que quer dizer Little Endian, por exemplo? Little Endian quer dizer que o primeiro bit que a gente está transmitindo aqui é o menos significativo dentro de um valor binário. É o dígito mais à direita, digamos assim, num valor binário. É o menos significativo. Enquanto que Big Endian a gente transmite primeiro o bit mais significativo, ou byte mais significativo em alguns casos, tá? Então essa definição é muito importante. E geralmente, pessoal, o que a gente vai trabalhar aqui é Little Endian, tá? Ou seja, eu botei um exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Que é o caso que a gente quer transmitir um byte. Esse byte tem o valor 77 em decimal, tá? 77 em decimal é 4D em hexadecimal. E hexadecimal é uma notação que a gente vai usar bastante aqui, tá? Porque ela é um pouco mais fácil de ver a relação entre esse número e o valor em binário dele, né? Porque cada dígito do hexadecimal corresponde a 4 bits, né? Então fica um pouco mais fácil de enxergar em alguns casos. Então a gente vai trabalhar bastante com notação hexadecimal e decimal e binário. Então olha só, 77 em decimal é 4D em hexadecimal e em binário, pessoal, 01001101. Esse é o valor em binário. O bit mais significativo do binário é esse mais significativo é o bit mais à esquerda aqui do valor, que é esse 0 aqui. Então esse é o MSB, né, que está em vermelho aqui. E o LSB, um bit menos significativo, é o que está aqui. Esse é o nosso LSB, porque ele tem o menor valor dentro do número binário. O que quer dizer isso? Que eu vou, quando eu for transmitir serialmente pelo meio físico, o primeiro bit que eu vou transmitir é o menos significativo. Depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo mais significativo por último. O tempo está passando aqui, né? Então, tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8 tempos de bit, tá? Então, geralmente, o primeiro bit é o menos significativo. Por que é importante isso? Se eu botar um osciloscópio e eu souber disso, eu consigo descobrir qual é que é o bit que está sendo transmitido naquela taxa de comunicação, tá? E é importante salientar, então, que a maioria dos sistemas serial transmite em Little Endian. Não necessariamente, tá? No CAN não é o caso. Mas, enfim, a gente tem que estar atento a isso. Qual é o primeiro bit sendo transmitido? É o menos significativo do byte que a gente quer transmitir ou o mais significativo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, talvez? Para facilitar. Então é o seguinte, vamos supor que eu quero transmitir um byte. O byte que eu quero transmitir é o número 129, tá? Decimal.
129 em decimal é 0x em hexadecimal, vamos ver aqui. 0x81 em hexadecimal. E se vocês já estiverem bem por dentro dos dígitos em hexadecimal, isso em binário vai ser 1000, que é 8, tá? Esse 8 aqui. E 1 é 0001, tá? Peguei um exemplo ruim, eu vou mudar aqui, vou fazer 130, tá? 130 é 82. Só conferir aqui, né? 82 em hexadecimal e em binário esse valor aqui. Então, pessoal, se eu estiver transmitindo em NRZL, tá? Com Little Endian, como é que vai ficar a minha forma de onda? O primeiro bit que vai ser transmitido é esse 0 aqui, tá? Esse é o LSB. E esse aqui, eu vou colocar em vermelho aqui o MSB e preto o LSB. Aliás, eu vou botar em azul aqui para facilitar um pouco, tá? Esse é o LSB. Então, quando eu for transmitir aqui no tempo, tá? O primeiro bit que vai vir é esse aqui, pessoal. Então, vai vir um 0 aqui. Deixa eu botar as cores certas. É o 0 do LSB. Vai vir um 1 aqui, que é o segundo bit. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí terminou a transmissão, tá? Nesse caso. Então aqui está o nosso LSB. Aqui está o nosso MSB, tá? E aí só para melhorar um pouquinho a figura aqui, eu vou fazer alguns riscos só para marcar os tempos, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Porque os tempos é um sincronizado, né? Então aqui está o MSB, aqui está o LSB, tá? Então assim ficaria a forma de onda, né? Com essa codificação NRZ e Little Endian, beleza? Então se eu der um exemplo para vocês aí, se quiserem pausar o vídeo para fazer, desenhe a forma de onda para 257. Aliás, esse número não dá, peraí. 245, né? Em decimal. Aí vocês podem fazer, seguindo essa mesma lógica, tá? Bom, pessoal, terminando aqui então, transmissão paralela vai ser quando a gente transmite todos os bits do conteúdo em paralelo, né? Ou seja, a gente vai ter um fio, né, fios diferentes, ou um fio para cada um dos bits que a gente quer transmitir, ou seja, para o bit mais significativo vai ter um fio, para o bit menos significativo vai ter outro fio, e por aí vai, né? Só que isso geralmente não é usado nas comunicações, uma vez porque tu vai precisar muita fiação para fazer a transmissão. Tem vários problemas aí de usar isso por causa da complexidade que os circuitos vão ter, né? Também a questão de atenuação e tudo mais. Então, geralmente, pessoal, a transmissão paralela, ela vai ser usada só em hardware, tá? Ou seja, por exemplo, numa placa-mãe, ela vai ter um barramento, né, que a gente chama, que é essa transmissão paralela, ligado ao processador, ligado à memória, com todos esses fios, justamente para permitir uma taxa de comunicação muito grande. Mas em comunicações aí que a gente vai usar na automação, dificilmente a gente vai usar a transmissão paralela externamente, tá? O que mais, pessoal? Comunicação síncrona e assíncrona, tá? A síncrona é essa que eu vim mostrando para vocês, onde tanto o transmissor quanto o receptor estão configurados a uma mesma taxa. Então, os clocks deles estão ajustados e eles conseguem ler todos os bits, né, através disso. Enquanto que na comunicação síncrona, o que vai ter, pessoal? Um sinal de clock é enviado junto, ou seja, vai ter um fiozinho extra que vai levar o sinal de clock. E aí, com esse sinal de clock, os dispositivos vão conseguir se sincronizar, que é esse exemplo que está aqui, ó. Estou transmitindo o clock e estou transmitindo os dados. E aí toda vez que der uma borda de subida no clock, por exemplo, o dispositivo receptor vai conseguir fazer a leitura do bit que foi colocado, né? Então está fazendo a leitura bem no meio do tempo de bit aqui, ó. Né? Então essas duas formas de comunicação também vão existir. A síncrona, pessoal, a gente vai encontrar, por exemplo, na comunicação SPI, que é uma comunicação interna, né, para hardware,
Mas a assíncrona é a que vai dominar a maioria das comunicações industriais, beleza? E aí, o que mais a gente tem ainda para saber são algumas fórmulas aqui que vocês vão precisar para as listas de exercícios, né? Que é a taxa máxima de dados que um meio vai ter, né? Então, qual é a maior taxa de comunicação que eu vou conseguir transmitir num determinado meio físico? Ela é dada pelo teorema de Nyquist, tá, pessoal? Nyquist foi um pesquisador matemático que fez essas análises de sinal. E para um canal que não tem interferência, que não tem ruído, ou seja, o sinal que a gente está analisando não tem nada de ruído, a capacidade máxima que a gente vai ter, pessoal, vai ser 2 vezes B vezes o log de 2 na M. Log de 2 de M. O que quer dizer isso? Capacidade em BPS máxima de um canal vai ser 2 vezes a largura de banda do canal em Hertz, tá? Ou seja, no cabo coaxial, por exemplo, é 1 GHz, então vocês vão colocar 1 GHz aqui, e o log 2 de M, que é o número de codificações que o sinal tem. Se o sinal tiver 2 codificações, tu vai ter uma determinada capacidade máxima. Se o teu sinal tiver 64 codificações, tu vai ter outra capacidade bem maior, né? Então, isso é dado pelo log de 2. Então, por exemplo, num canal que tem uma largura de 3 kHz, pessoal, ou seja, B igual a 3 kHz, que seria quase a linha telefônica, tá? Com 2 níveis de codificação, ou seja, uma tensão alta e uma tensão baixa, por exemplo, ou uma frequência alta e uma frequência baixa de amplitude, a taxa não será maior que 6 kbps. Então, essa é a taxa máxima que tu vai conseguir com essa codificação, tá? Mas esse é o teorema bonitinho, tá? É quando não tem ruído, mas todos os canais vão ter ruído, pessoal. E esse ruído vai ser dado pela relação de sinal e ruído, que é a relação entre a potência do sinal e com a potência que esse ruído que está no sinal, né, vai ter. Então, por exemplo, tu tem uma senoide, que esse é teu sinal, né? E tu pode ter essa senoide com algum ruído em cima, que ela pode ficar assim, por exemplo, né? Por causa desses ruídos. Esse ruído que a gente tem aqui, ele também tem uma potência, né? Se a gente separar essa senoide do ruído, né? Então, isso aqui vai ter uma determinada potência. E essa aqui é a potência do sinal, essa aqui é a potência do ruído, tá? E essa relação entre esses dois, pessoal, ela vai limitar, na verdade, a taxa de comunicação e a capacidade que a gente vai conseguir. Geralmente isso aqui, pessoal, são medidas ou são valores meio que alguém fez uma medição, separou os sinais e mediu. E ela vai ser dada pelo SNR, que é 10 log de S sobre N. Ela é dada em decibéis, tá? Então, uma relação sinal-ruído de 10, ou seja, a potência do sinal é 10 vezes maior que a do ruído, a relação de sinal-ruído é 10 decibéis. Vai ficar aqui, ó, 10 log de 10 vezes 10 vai dar 10 decibéis. Se a relação sinal-ruído é de 100, pessoal, geralmente se mede em RMS, tá? Esses níveis. Também, isso a gente não vem ao caso aqui, a gente medir essas coisas. Mas com uma relação de sinal de 100 para 1, a gente vai ter 20 decibéis de SNR e 30 decibéis, tá? Então, essa geralmente é a relação de sinal-ruído e ela é um dos valores que vai se usar para especificar, né? E para os fabricantes também melhorarem os seus equipamentos. E aí a gente chega no teorema de Shannon da codificação, que é um teorema que vai dizer qual é a taxa ou o número de bits máximo que a gente vai conseguir transmitir, dependendo da largura de banda e da relação de ruído. Então essa fórmula aqui, ó, H vezes log 2 de 1 mais S sobre N. Então, por exemplo, se tu tiver um canal que tem uma relação ruído de 30 decibéis, 30 decibéis, pessoal, é igual a 1000, tá? Então, a relação de sinal-ruído é 1000. Então, tu vai fazer aqui, ó, 1 mais 1000, vai fazer o log 2 desse 1001 e multiplicar por H, que é a tua largura de banda, tá? Então, por exemplo, o log 2 de 1000, pessoal, se eu não me engano, dá 15, um valor próximo desse. Deixa eu ver aqui. Se tem o log 2. Nessa calculadora. Acho que ele só tem log de 10 aqui. Deixa eu ver se
aparece mais funções. Tá, vou deixar aqui, ó, second, beleza. Log de yx, tá? Então eu vou botar 1001. Opa. E eu vou dar um log de 2, a base 2, ó. Deu 9,96. 9,96 vezes 3 dá aproximadamente 30 kbps, tá? Então, com essa relação de sinal-ruído, pessoal, e com essa largura de banda, a gente nunca mais vai conseguir transmitir mais do que 30 kbps, tá? Então, se a gente quiser transmitir mais, a gente tem que reduzir a relação de sinal-ruído para conseguir colocar outros métodos de codificação melhores. Mas o teorema de Shannon é um teorema também que tenta limitar, né, a capacidade de transmissão em função do ruído existente, né, e da largura de banda. Então a gente nunca vai conseguir mais do que isso, tá? Beleza, pessoal? Então vocês vão precisar um pouco desses conceitos para fazer a lista de exercícios. Se ficaram com dúvidas em algum assunto aí, fiquem bem à vontade para colocar suas dúvidas aí nos comentários, para dar feedbacks também sobre essa aula. É um pouco mais longa, né, mas é uma aula completa, né? Coloquem links e materiais que vocês acharem legais também, se quiserem compartilhar. Sigam o canal, né? E também tem os materiais complementares na minha página pessoal aí, para quem não tem acesso ao Moodle. Beleza? Valeu aí, pessoal. Até mais.